Está no ar, no Divã do Gikovati. O programa deste domingo foi gravado no Teatro da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, com a participação de uma plateia que muito nos honrou com a sua presença. Nós mantivemos os e-mails e gravações dos ouvintes que nos procuram durante a semana, mas também incluímos as perguntas das pessoas que participaram da gravação. Quem também participa do Divã, do Gikovati, no Teatro Eva Herzl, Livraria Cultura, é Roxane Ré, que vai ler os e-mails do programa. Como sempre, eu inicio fazendo algumas observações a respeito de um tema dos que mais as pessoas pedem por via dos e-mails. E hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre a dor das separações amorosas. O tema é sempre muito importante porque praticamente todo mundo passa por isso algumas vezes ao longo da vida. E, na realidade, são sempre já repetições, porque a primeira e dramática dor de separação acontece no nascimento. A nossa condição como seres humanos é muito peculiar nesse aspecto, porque nós nascemos e nos formamos numa relação de simbiose, ou seja, a dois. Então, a primeira característica do nosso nascer é a ruptura desta ligação com a mãe e, portanto, uma dor muito grande que provoca, a partir do nascimento, uma sensação de incompletude, de desamparo, que faz com que a gente queira buscar num parceiro sempre alguma coisa que nos vá completar, algum remédio que atenue essa dor do desamparo, esse desconforto do desamparo. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: quando existe a ruptura de qualquer relação, a dor do desamparo que a gente sente, que é muito forte, que a gente acha que é quase um desespero relacionado com a solidão, na realidade é o retorno de uma dor que estava escondida por trás da ligação amorosa. Que essa sensação de desamparo não nasce daquela ruptura. A ligação amorosa existe para atenuar a dor do desamparo. Não é? Se não houvesse esta dor, talvez não existisse nenhum tipo de relação amorosa muito sólida e consistente. De maneira que a dor é sempre uma dor de repetição, uma dor muito forte que as pessoas sabem o tamanho antes mesmo de passar por ela, porque já viveram na infância, evitam, e muitos dos relacionamentos se prolongam, relacionamentos desgastados, caducos, se prolongam porque as pessoas fogem desta dor, desse sofrimento, não é? Fogem, às vezes, mais do que deviam, e para evitar o sofrimento vão carregando relações desgostosas, relações desagradáveis e frustrantes por um tempo muito maior do que o necessário. De todo modo, sempre, mesmo quando o indivíduo quer se separar, quando o indivíduo está prontinho para se separar, sempre vai experimentar dor. É sempre sofrida a ruptura amorosa. E não tem muito jeito. O único jeito é a gente ficar forte o suficiente para aguentar esta dor, porque ela vai acontecer sim, e quanto mais forte for o indivíduo, maior a competência dele para aguentar esta forma de sofrimento que faz parte das dores inevitáveis da vida. Muito bem, agora a gente já começa com a participação aqui da plateia presente no Eva Herzl. Nós temos já uma pergunta. Seu nome, por favor? Meu nome é Bela. Bela. O senhor vai me desculpar porque no início o senhor disse que a pergunta não poderia ser dirigida ao senhor, é melhor que fosse pessoal. Mas eu gostaria de saber como o senhor, um profissional de grande renome, e muitos anos na área onde eu tenho ouvido falar muito do senhor, apesar de eu não ser de São Paulo, e eu gostaria de saber se durante todo esse tempo seu, na sua profissão, houve mudanças grandes no comportamento das pessoas e na mudança também do tratamento que tem que ser dado aos que o procuram. Então, Bela, a pergunta é muito, muito pertinente e, na realidade, não é também pessoal a minha. Ela diz respeito ao fato de que nesses 40 anos que eu venho trabalhando, eu tive uma, eu não sei se sorte ou azar, não é? Mas é um período, talvez, de mudanças de costumes maior do que em qualquer outra época da história. Difícil de imaginar que tenha havido um período de mudanças tão intenso quanto aqueles que aconteceram entre 1966 e 67, que foi quando eu comecei a trabalhar, e agora. Na área da sexualidade, na área
do crescimento do individualismo, consumo de drogas por parte da classe média e classe alta, que não existia, a pílula anticoncepcional modificando completamente a condição feminina, o surgimento do divórcio. Imagina, naquele tempo não existia sequer o divórcio, se falava em desquite e era uma coisa estigmatizada. Surgimento muito mais explícito da homossexualidade, quer dizer, surgimento, eu digo, visibilidade da questão homossexual, movimentos gays e libertários, enfim, todo o tipo, de maneira que eu acho que o mundo tem características completamente diferentes daquelas que existiam no passado. Evidentemente que aí a questão da maneira de tratar essas novas circunstâncias depende muito da maneira de pensar de cada profissional. Tem gente que continua trabalhando igualzinho antes. Aliás, a grande maioria dos psicoanalistas acreditam que os problemas humanos não têm a ver, ou não têm tanto a ver com as coisas da cultura, e que tem a ver com a natureza humana, que esta não se modificou ao longo desses tempos. Todos aqueles que têm uma visão um pouco mais vinculada à ideia de cultura têm uma noção de que as terapias têm que se adequar à nova condição, inclusive na questão do tempo de duração dos tratamentos, não é? Porque fazer consultas diárias durante 5, 7 anos, hoje você praticamente exclui a possibilidade de tratamento para quase todas as pessoas. Imaginar que o homem de hoje é o mesmo exatamente que o Freud viu em 1900 e pouco em Viena, do meu ponto de vista, subestimar a importância da cultura e dar ênfase excessiva a aspectos só da subjetividade ou da biologia humana. Então, eu, pessoalmente, acho que a adaptação e técnicas novas surgiram também, técnicas chamadas comportamentais, etc. E eu acho que qualquer pessoa de bom senso tem que ir adequando a sua maneira de pensar aos fatos, né? Isso que eu chamo de cérebro poroso, quer dizer, a possibilidade de ir reformulando pensamentos a cada novas circunstâncias e a cada novas observações. Gicovati, nós temos aqui mais uma participação da plateia, essa por escrito. A Andréia diz o seguinte: estou há 3 meses namorando um diagnosticado bipolar. Já tivemos uma tentativa no passado, mas não deu certo, pois ele não aceitava tratamento. Agora que há disposição real e conversada para que tudo funcione normalmente, ele decidiu se tratar adequadamente. Pela sua experiência nesse assunto, a possibilidade de um relacionamento duradouro e pacífico com um bipolar? Sabe, Andréia, eu tenho ficado um pouco impressionado com o número de bipolares que aparecem nesse programa aqui, não é? Então, ou os meus colegas andam diagnosticando demais bipolar, ou então os bipolares são muito simpáticos à ideia desse programa. Na realidade, eu penso que há muito exagero no diagnóstico, né? Todo indivíduo que tem oscilação de humor agora, pequenas oscilações de humor, agora virou bipolar, tomam remédios de todos os tipos. É um pouco exagerada esta forma de ver do meu ponto de vista, não é? Há muitas pessoas cujo humor é instável, porque são pessoas imaturas emocionalmente, mais agressivas, mais descontroladas quando contrariadas. Quando o indivíduo fica agressivo e descontrolado quando é contrariado, isso não é bipolar, isso é imaturidade emocional, né? Isso é comportamento igual de criança que quando, né, é contrariado fala, não quero, eu quero tudo do meu jeito. Então, precisa tomar cuidado com o diagnóstico, não é? Há um exagero, certamente, nesses diagnósticos. Apesar de que é um exagero oposto àquele que existia antigamente, porque antigamente ninguém sabia fazer diagnóstico correto de bipolaridade. Quando é bipolar mesmo, é muito fácil conviver, porque o bipolar responde muito bem à medicação. Quando é imaturidade emocional, esse tipo mais intolerante, mais agressivo, é muito mais difícil, inclusive muito mais difícil de tratar também, porque os remédios não funcionam tão bem, e a psicoterapia às vezes é trabalhosa e longa, né? E é preciso bastante paciência para aguentar criança mimada assim no dia a dia, né? Principalmente quando a criança é crescida. Mas, na realidade, se for bipolar é fácil, muito fácil. Muito bem, agora temos uma participação aqui por e-mail, Gicovati. O Gilberto escreveu: tenho 50 anos, sou casado há 12, tenho 3 filhos, 2 deles entrando na adolescência.
Temos uma vida em família normal, talvez a dos sonhos de muitas pessoas. Mas eu não me sinto realizado no relacionamento com a minha esposa e, como resultado disso, tenho procurado relacionamentos fora do casamento. Sinto uma persistente vontade de conhecer outras mulheres, de ter aventuras, de me emocionar. Vejo uma frase, a mulher do vizinho é sempre melhor. Apesar da minha mulher ser muito atraente. Sei que a vida a dois tem fases críticas, de saturação, de tédio, e talvez eu não esteja sabendo lidar com isso. Tenho também imensa dificuldade em me abrir com a minha esposa sobre o assunto. E aí, ela fica sem entender as minhas ausências, o que tem contribuído para deteriorar o relacionamento. E aí pergunta o que você acha que eu deveria fazer. Então, Gilberto, essas perguntas são sempre extremamente complicadas, porque o que eu acho também não interessa muito, né? Porque ele já está fazendo um monte de coisas e antes de fazer essas coisas não perguntou para ninguém e já foi né, tendo esses comportamentos todos que na realidade são comportamentos fundados na deslealdade, de todo modo, em relação àquilo que ele havia se proposto. Evidentemente que a vida conjugal está longe de ser o sonho das pessoas, né? Principalmente quando o indivíduo fala assim, casado há 12 anos, que tem 3 filhos, 2 deles entrando na adolescência. Quer dizer, então ele tem filhos em várias idades aí, e 3 filhos e 12 anos de casado, certo? E ele com 50 anos, talvez já não com tanta paciência de esperar que depois vai melhorar, porque realmente esse período do casamento talvez seja dos mais difíceis, né? Os filhos ainda pequenos, a mulher certamente muito voltada para os filhos, a vida econômica às vezes prejudicada pela sobrecarga de gastos que esses filhos provocam. Então, particularmente sofrido, particularmente difícil, e cuja adversidade tem que ser tolerada com dignidade, se quiser usar esta palavra, com classe, porque chato não é? Um cotidiano com filhos pequenos, cheio de compromissos, obrigações, etc., é um período mais difícil da vida mesmo. Se ele fica um pouco entediado, né, eu tenho certeza que a esposa também fica entediada. E eu não sei se ele ficaria tão contente se ela desse o mesmo tipo de solução para o tédio que ele está dando. De maneira que ele teria que pensar um pouquinho mais seriamente e tolerar um pouco essa fase mais difícil. Na realidade, se a mulher do vizinho é mais atraente, ou é sempre melhor, porque é só porque é a mulher do vizinho. Porque se ele trocar a dele pela do vizinho, vai ficar tudo igual. Né? E periga a dele, que agora passa a ser a do vizinho, ficar atraente de novo. Então, eu acho que o casal tinha que conversar assim, tinha que levar a sério o fato de que esses períodos são mais turbulentos e mais difíceis, e talvez devessem tratar de encontrar algum tipo de aventura ou de emoção um pouco mais picante mesmo, né, para a relação a dois. Quer dizer, que os dois, reconhecendo a existência dessas dificuldades, viessem juntos a criar alguma atmosfera para o casal, inclusive talvez deixando as crianças um pouco com os avós, ou com quem quer que seja, para que o casal possa se reencontrar, em vez de ele encontrar a mulher do próximo. Muito bem, então a gente já tem mais uma participação aqui do público, presente aqui no Teatro Eva Herst. Seu nome é Paulo. E o problema. Meu nome é Paulo, boa noite. Um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. Pois não, meu nome é Paulo, boa noite, Dr. Gicovati. Boa noite. Eu li praticamente todos os seus livros, apreciei muito, mas não por isso acho que me tornei mais sábio ou sereno. Eu não consigo enfrentar a velhice. Enfrentar a? Velhice. Quantos anos você tem, Paulo? 66. 66. A perspectiva de... Mas você está super jovem. Muito obrigado. Quem está velho sou eu. Não. Tem uma questão de perspectiva. Eu acho que o senhor está super jovem. Então, eu acho mesmo de você. Muito obrigado. Mas, falando em separações, perdas, danos e expectativas, as expectativas futuras são sempre mais rarefeitas à medida que a idade avança. Isso não me dá nenhuma sensação de satisfação e acho que há um vácuo, um vazio praticamente impossível de ser preenchido. Qual é a sua situação sentimental atual?
Não melhor do que eu descrevi todo o resto. Eu não sei se eu entendi exatamente, mas enfim, de todo modo, você fala do jeito que acha que tem que falar. Profissionalmente, como é que você está? Também não melhor que o resto? Não. Na opinião dos outros, muito bem. E na sua? Não tão bem. Mas, Paulo, você que é exigente demais ou as pessoas veem que têm uma visão um pouco ingênua a seu respeito? Acho que pessoas são ingênuas a meu respeito. Tá bom. Então, sobre a velhice, eu estou começando a aprender agora, né? Ainda não escrevi nada, então você não podia ter aprendido ainda nos meus livros, porque o livro sobre a velhice eu ainda não fiz, porque eu tenho essa característica, eu não gosto de escrever sobre assuntos que eu não entendo nada. E eu estou começando agora só, né, a pegar ou ter algumas ideias a respeito do assunto. Eu acho que realmente o fato do horizonte se estreitar, quer dizer, a gente vê o futuro, né, um pouco mais curto, em certos momentos pode ser realmente muito aflito, angustiante, né? Apesar de que eu sempre penso também, isso como conceito na minha ideia, de que tudo aquilo que pode ser muito aflitivo, por um lado, talvez tenha um lado positivo maior do que a gente pensa, né? Às vezes eu penso que o fato de estar já mais velho, já ter mais ou menos claro o que eu fiz, o que eu dei certo, o que eu dei errado, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, é um pouco apaziguante no sentido de que a gente pode talvez ficar um pouco menos impaciente, um pouco menos aflito em relação ao que está por vir, né? Aliás, não tem que ter muita pressa em relação ao que está por vir, porque quase todas as notícias daqui para frente são para pior, né? Muito poucas boas notícias o futuro nos reserva, né? Nós temos mais chance de ter más notícias. Então, tem um ditado americano que diz ausência de notícias é uma boa notícia. E isso realmente, depois de uma certa idade, é verdade. Quer dizer, se está tudo em ordem, se não piorou nenhuma dor, se está tudo mais ou menos como estava, está ótimo já, né? A situação profissional tende a se tornar cada vez mais difícil, porque as pessoas são meio forçadas hoje a aposentar, dependendo da atividade profissional, antes da decadência intelectual e física, ou seja, então existe aí um problema complicado que é o da aposentadoria com energia e saúde, né? E o que fazer com esse tempo? Porque, apesar de você estar queixando do horizonte estreito, nós vivemos uma época em que, aos 66 anos, você pode perfeitamente vislumbrar um horizonte de mais 20 anos. Né? E não sei se vai ter trabalho para mais 20 anos ou coisa do gênero. E ainda dá para quase arrumar uma namorada ou casar e fazer bodas de prata. Né? Então tem muito tempo ainda pela frente. Hoje não dá para marcar a data final. E esse é um aspecto interessante. Agora, profissionalmente é que eu vejo complicado, né? Porque pouca gente vai conseguir sobreviver profissionalmente até a idade que gostaria. Então, em algum momento, vai ter que enfrentar esse tédio da desocupação. Vamos lá. Doutor Gicovati, agora participação por e-mail. Aqui pode falar de tudo, né? Tem que falar de tudo. Tem que falar de tudo. É então, duro, mas tem que falar de tudo. Então, vamos lá. Bem, a Janaína enviou um e-mail para o Divã do Gicovati e escreve: gostaria que o senhor comentasse sobre o desejo da maioria dos homens de que a parceira engula o esperma no sexo oral. É uma forma mais de dominação deles sobre elas? Ou seria o mesmo que aceitar o homem como um todo? Entende? Até o seu esperma. Ou ainda, seria a forma de humilhar uma mulher. Fora isso, no coito interrompido, eles adoram depositar o tal creme sobre o abdômen da parceira como se fosse um dor milagroso, o mais caro do mundo. Curto fazer isso para o meu namorado, pois ele me pede e o vejo satisfeito. Mas gostaria de saber se há algo, isso aqui é interessante, nefasto por trás desse desejo dele. Então, Janaína, nefasto é uma palavra um pouco exagerada, né? Há coisas complicadas na psicologia humana, especialmente nas questões da sexualidade.
Na realidade, a sexualidade no ser humano é tudo menos biológica, né? Ela é simbólica, é cultural, ela varia de época para época também. E essas práticas, por exemplo, são uma aquisição recente, né? Isso não era o usual dos tempos de antigamente, isso não era o comportamento das mulheres, vamos dizer assim, de boa índole, de boa formação, e nem mesmo, vou dizer, nem mesmo das prostitutas da minha adolescência, né? Isso é coisa que apareceu e surgiu a partir de alguns filmes eróticos, né? Eu fico sempre surpreso de perceber quanto a indústria pornográfica define o padrão de comportamento sexual da média das pessoas hoje, né? Eles são os professores, os verdadeiros professores de como os casais se relacionam sexualmente. Inclusive, a questão do sexo oral está sempre hipertrofiada nos filmes pornográficos, né? No sentido do homem ejacular sobre o rosto da mulher, que eu acho que isso tem um caráter claramente agressivo. Sim. Não tem um filme que não tenha uma cena. Não tem um filme que não termine desse jeito. O final feliz dos filmes pornográficos são todos desse tipo. Como também não há mais um filme pornográfico sem sexo anal. Não é? Então, isso não era assim. Nos próprios filmes pornográficos não era assim há 30 anos atrás. Então, há mudanças culturais. E eu acho que, mais do que tudo, esses comportamentos dos homens refletem o padrão cultural. Quer dizer, eles nem sabem se gostam ou não gostam. Está na moda, assim se faz. Entendeu? A moda define tudo, inclusive a maneira como os casais se relacionam sexualmente. Evidentemente, eu não tenho nenhuma ideia preconceituosa nem contrária a nenhum desses procedimentos. Eu só digo que isso aqui varia. E que no sexo existem ingredientes de caráter agressivo, vocês não tenham dúvida nenhuma. Mas não é só neste. Em toda a relação sexual, em toda a sexualidade, naquilo que ela tem de simbólico, né? Naquilo que ela tem vamos dizer, do que ela representa em termos de aspecto de psicologia humana, ela é tudo, menos uma simples prática reprodutora, né? A reprodução é a parte que menos conta no sexo, né? Nos humanos, né? Completamente diferente das outras espécies. Na nossa espécie, o fenômeno sexual é um fenômeno simbólico, está cheio de significados, tem um jogo de dominação, um jogo de poder dos homens sobre as mulheres, das mulheres sobre os homens. Porque essa coisa da mulher se submeter teoricamente a isso é muito incompleto, porque ao se submeter ela domina. Porque o homem, ao perceber-se assim recebido, ele fica na mão dela. E fica querendo ter continuidade. Então, é um jogo sadomasoquista, se quiserem chamar assim, que talvez, em relação a esta questão, falte muito ainda para ser entendido. Outro dia alguém estava conversando comigo, falando sobre amor e sexo, dizendo que a questão do amor que parecia ser uma questão complicada e que nesses últimos décadas o sexo teria evoluído muito e a gente entendido muito mais sobre o sexo. E eu realmente respondi que eu achava que era exatamente o inverso. Sobre o amor eu entendo tudo. Você que gosta de ler os meus livros, você vai ver que o próximo livro liquida a fatura do amor. Sobre o sexo eu não entendo nada, meu. Cada vez entendo menos. É muito complicado isso, né? Essas relações entre sexo e agressividade são infernalmente difíceis. E estamos longe de entender por enquanto. Mas é bom que se fale disso, né? Que as pessoas têm coragem de falar. Não tem problema nenhum de falar nisso, nem de fazer, porque também não tem nenhum crime em fazer, não. Muito bem. Nós temos mais participações aqui da plateia, várias delas falam sobre a dor da separação, a dificuldade, né, quando um encerra e outro não consegue aceitar, ou a dor da solidão. Mas tem um que me chamou a atenção aqui, do Daniel. Ele diz, o senhor falou da dor da separação, aí relacionado ao assunto, o que acha, em geral, das mulheres quererem se casar, não é, com um homem, e após meses já quererem modificá-lo, acrescentando virtudes, tornando o homem ideal. Isso é um dos grandes motivos que levam à separação? Não, eu acho que o que leva à separação é escolher um homem tão diferente daquele que ela gostaria, ou que aquela mulher gostaria de ter, não é? Porque se você quer modificar o homem, é porque escolheu um homem que não tem nada a ver com o que ele pretendia, né? Ou ela pretendia. Isso não é só o homem, a mulher também faz isso. Quer dizer, as pessoas escolhem. Porque escolhem,
parece que tudo flechado do cupido, não sabe nem por que escolhe, né? Como se fosse a esmo, e depois não gostam do escolhido e ficam tratando de reformar aquilo que foi escolhido. Evidentemente não são bem-sucedidas, né? Porque as pessoas não mudam com esta facilidade. Definitivamente, a questão da mudança de atitude, de conduta, de comportamento das pessoas é uma questão muito mais complicada, né? E se as pessoas não mudam com facilidade, o que acaba acontecendo é um desgaste daquele que fica empenhado em querer que o outro mude, sem isso acontecer. Então, na realidade, o erro todo nesses processos é da escolha inicial. Escolher um parceiro que não é exatamente o que queria, ou pega ou larga. Não tem mudar, né? Tem pegar ou largar, só. Hoje nós estamos com bastante participações aí do público. Tem mais uma participação. Seu nome e aí a pergunta para o doutor Giacovatti. O meu nome é Silvia. E o que eu queria saber do doutor Giacovatti é uma questão de separação litigiosa. Porque, assim, eu verifico que com a questão da mudança social, cultural, econômica da família, muitas vezes o casal não tinha o apoio que ele tem antigamente. Mesmo assim, muitos programas de orientação à família hoje praticamente inexistem. Então, eles acabam indo para o judiciário brigar dentro da justiça. Então, o que eu vejo, inclusive porque é minha área, é que assim, a agressividade do casal é cada vez maior, o pessoal vai mantendo um vínculo afetivo através da briga, e cada ano assim que passa, eu acho que tem até assim uns requintes de crueldade, né? Então, um faz um ato de vingança, o outro responde o ato de vingança, fica assim, numa resposta, num círculo vicioso intermináveis, ações intermináveis na justiça, porque perde uma, abre outra e aí vai. E o que eu queria saber do senhor, doutor Giacovatti, essa relação de amor e ódio, e se há alguma relação com essa dor de separação que o senhor falou logo no início. Então, Silvia, na realidade, são problemas complicados, porque cada caso é um caso, e generalizar é sempre um pouco perigoso. Mas não é raro que nas separações, um dos dois sempre se sinta muito prejudicado, né? Ou porque foi largado, ou porque financeiramente foi prejudicado mesmo, ou porque não teve tanto acesso ou facilidade no trato com os filhos, porque o outro cônjuge dificultou a relação dele com os filhos, isso é mais comum no caso dos pais. Então, há sempre motivos de brigas e de conflitos, de litígio à vontade. Evidente que os casais que se dão bem não se separam. E o divórcio romântico, né, o casal feliz que se separa porque acabou a intensidade sentimental em ambos e está tudo mais ou menos bem, é uma realidade. E, evidentemente que esse também não vai para o litígio, esse se dá de forma consensual. Então, no litígio só tem encrenca, né? E das piores, né? Então, pode haver de tudo, né? E, portanto, não diria nem que é relação de amor e ódio, não. Eu acho que é ódio mesmo. Não tem amor nenhum, só tem ódio. Rancor, ressentimento de todo tipo. E eu acho que os casais ficam presos à briga, porque a raiva também une. Não é une no sentido de intimidade, mas faz com que as pessoas não parem de pensar naquilo. Une no sentido de aproximar pelo pensamento, né? Um inimigo é uma pessoa na qual eu penso todo santo dia, né? Então, é uma pessoa que ocupa um espaço muito grande dentro da minha cabeça. E eu acho que nessas separações litigiosas, quando a coisa ganha essa magnitude que você citou, realmente é um distrato, vamos dizer assim, de uma sociedade entre inimigos. E, portanto, a briga é de uma ferocidade tal. Se pudesse, matava um ao outro, né?
Os filhos, em geral, são prejudicados por isso e muitas vezes certas pessoas também são um pouco menos preocupadas com os outros, né? O tipo mais egoísta, mais centrado em si mesmo, também não liga para o sofrimento que impõe aos filhos. Então os filhos vão de rodão em tudo isto e aqueles mais sensíveis se doem com o problema, às vezes até se calam. Mas quando a briga atinge essa proporção, como ela está falando, os dois são meio belicosos e os dois são meio agressivos, e aí ninguém liga para filho nenhum, aí não liga para filho, nem para pai, nem para parente, nem para coisa nenhuma. Eles querem sangue mesmo, né? É horrível, né? Mas é assim mesmo. Felizmente são poucos, né? Muito bem, nós temos mais uma participação, vamos aproveitar que a plateia está animada, hein? Vamos lá, seu nome e a sua dúvida. Boa noite, doutor, meu nome é Norton. O seguinte, quando que o senhor consegue identificar ou diagnosticar quando um paciente chega no consultório e com a queixa que ele se refere para o senhor, do que ele está passando no relacionamento dele, o senhor identifica que esse paciente passou o ponto de retorno, ou o casal, e que, bom, esse paciente, dentro do meu ponto de vista, ele vai se separar, né? E se, por acaso, ao identificar isso, o senhor vê alguma possibilidade de retrocesso, ou seja, o ponto de retorno pode até haver o retorno, né? Quando é que o senhor... Existe essa linha? Só para objetivar um pouco. Você tem vivência pessoal em situação desse tipo ou não? Já tive. Então, e você pode contar muito brevemente como é que era a situação, só para a gente se localizar isso? No caso, né, foi ter identificado vários tipos de atitudes que a pessoa tinha e que não enxergava realmente que o relacionamento não dava mais, né? Tentei de várias formas, propus terapia até de casal, mas a pessoa estava irresoluta. Mas estava porque estava envolvida com outro parceiro? Não. Porque quando estava envolvida, por exemplo, com outro, né? E principalmente quando é a mulher assim, às vezes os homens consideram isso como um fato, por exemplo, irreversível e irrecuperável. Quando muitas mulheres aceitam essa infidelidade masculina de um jeito melhor do que os homens costumam aceitar. Ela estava resoluta por quê? Qual era a razão? Por posição, pensamento. Mas ela tinha queixas definidas em relação a você? Sim. Justas? Não, é por isso que é por isso que era difícil colocar numa terapia, né? Porque eu acho que justamente pelo fato de se colocar numa terapia que seria forçado a se falar, né, sobre o que estava acontecendo. As queixas dela então não eram fundadas? E tanto é que justamente porque a resistência para ir para uma terapia, no meu modo de ver, era justamente por isso, porque dentro de uma terapia as coisas iriam ser... E ela tinha algum problema psicológico mais grave? Isso eu não sei. Né? Mas você, o que te atraía a ela? Bom, até o ponto que eu aguentei, né? Eu sei, mas o que ela tinha de legal para justificar um empenho tão grande da sua parte? Você estava casada há muito tempo? 12 anos. Tinha filho? Não. Então, ela tem algum charme muito especial para justificar? Não, acreditar que poderia ser diferente. Porque aqui, na realidade, pelo que eu entendo, ela não tinha nenhum argumento consistente e enjoou. O que foi? Ela é independente financeiramente? Isso, tanto eu quanto ela. Então, quer dizer, nada aprendia muito, ela, pelo jeito, buscou argumentos meio superficiais para cair fora de uma relação que para ela estava pouco interessante. É isso? Exato, depois de um ano, né, de afastamento, aí houve uma reflexão e queria o retorno. Né? Houve o retorno? Não, por minha parte não. Aí ela queria o retorno e você Exato, não. Então, parece que realmente ela imaginou coisas, ou sonhou. Aqui, você sabe, nessas histórias, sempre a primeira hipótese que passa na cabeça da gente é que, pelo menos, mesmo não havendo um outro homem na história, ela tivesse encantada com alguma outra pessoa, né? E, de repente, achou que aquilo que ela tinha era menos do que ela gostaria ou do que ela merecia.
foi conferir, pelo jeito não se deu tão bem na conferência, né? Também concluiu que aquilo que ela tinha não era tão pouco, né? Fez as contas de novo, concluiu que fez um mau movimento, vamos dizer assim, estratégico, né? E neste entretempo você fez as contas, né? E concluiu exatamente o oposto dela, né? E provavelmente, então, ela acabou tendo um passo equivocado mesmo, né? Não dá para saber o que leva na cabeça dela, o que a levou, a não ser essa possibilidade de algum encantamento por outra pessoa, porque não é usual outra maneira. Não dá para dizer que isso era uma situação sem volta. Entendeu? A situação sem volta é quando existem, vamos chamar assim, pecados capitais. Quer dizer, alguém comete algum tipo de deslealdade, vamos dizer, imperdoável, né? Inaceitável. Alterações de caráter, certas falhas de caráter ou de comportamento que não tem mesmo como ultrapassar, né? E eu quero falar para o senhor que um dos textos mais bonitos que eu já vi foi um roteiro para ser feliz do amor, que os senhores... Muito obrigado. Então, esse roteiro é justamente o embrião desse livrinho que vai sair daqui. Aliás, que já terá saído, porque esse é um programa gravado no dia 4 de março, e quando estiver no ar, já terá um livro meu falando sobre o amor, que se chama Uma História do Amor, com final feliz. O amor e Obrigado. o amor. Bem, nós temos mais uma participação da plateia. Agora por escrito, pode ser? Vamos ver. É do Vacílios. Ele é advogado e pergunta: eu gostaria de saber qual sua opinião a respeito da forma como o sexo virtual vem substituindo as formas mais convencionais de relacionamento. A busca desse tipo de prazer pode ser considerado como normal, ele coloca entre aspas. A intensidade desse tipo de prazer também interfere nesse conceito de normalidade? Então, você sabe que nós ainda não entendemos muito sobre o mundo virtual, especialmente as pessoas da minha geração, que são um pouco dinossauros para este tipo de tecnologia. Mas, como eu disse, o sexo, ele é em si uma coisa simbólica. O sexo, na minha cabeça, e desde muito tempo, eu penso quase como um fenômeno pessoal, e não muito interpessoal. Quer dizer, de brincadeira eu digo isso, é tão pessoal que dá até para fazer sozinho, né? Então, para fazer sozinho, dá para fazer também pela via virtual, porque é um sozinho acompanhado de um símbolo qualquer do outro lado. Parece que no sexo o outro é apenas um estímulo para provocar um processo interno de excitação. O sexo é completamente diferente do amor nesse sentido. O amor é claramente um fenômeno interpessoal, depende de um objeto específico, definido, peculiar. E o sexo é uma coisa tão vaga, serve qualquer parceiro, serve parceiro real, serve parceiro fictício. Os meninos adolescentes, pelo menos os de antigamente, antes da indústria pornográfica tão exaltada, eles se masturbavam olhando uma foto de uma moça que eles não têm a menor ideia de quem seja, né? Então, quer dizer, não havia uma relação, né, mesmo quando um indivíduo frequenta uma prostituta, não há relação sexual. Mesmo que ele encoste e tenha contato físico com ela, relação é uma palavra que implica, pelo menos, em saber o nome da outra pessoa, não é? E muitas vezes o indivíduo se relaciona sexualmente num prostíbulo sem saber o nome da pessoa, e vice-versa. Então não tem relação nenhuma. É um negócio muito engraçado e estranho esse tal de sexo. Tem muito a ser pesquisado ainda. E, portanto, se o sexo com a prostituta é assim, virtual, eu não acho que o sexo na internet é mais virtual do que o sexo com a prostituta. Muito menos mais normal ou menos normal. É tudo igual, né? É tudo pessoal. O que ele ganha é um caráter de interpessoalidade se for associado ao amor, ou seja, como parte de uma interação afetiva, humana, onde não é nem na hora do sexo que o elemento interpessoal ganha força, mas ele tem sentido humano, na minha opinião, assim, humano, quer dizer, para além do biológico pessoal, só quando acoplado a relações com alguma afetividade. O resto é tudo
virtual e tudo pessoal, tanto faz no computador quanto na vida real. Jacovatti, nós temos muitas participações, a gente está indo para o último bloco do programa, tentei selecionar algumas, mas tem um aspecto aqui que eu acho que chama a atenção, é uma participação feita aqui por escrito do Edevaldo, que está aqui presente na plateia, não é? Após uma perda ou separação, nem sempre as pessoas elaboram seus lutos pessoais. A linha que separa o equilíbrio pessoal da passionalidade é muito pequena. Tive um relacionamento há muito tempo e até hoje a pessoa diz que vai se matar e etc. e tal. E é uma situação chata e desagradável. O que posso fazer para cortar de vez esse movimento e fazer com que ela me deixe em paz? Aqui, na realidade, as separações têm sempre este problema. Além de ser realmente dolorosas, elas acabam envolvendo as características de personalidade das pessoas envolvidas. De modo que, na medida em que o indivíduo, volta a dizer, escolhe uma parceria, ou escolhe como parceira sentimental, uma pessoa mais imatura emocionalmente, vai sempre encontrar dificuldade também na separação. A mesma gente que encrenca durante o casamento, né, encrencará depois na separação. Ou seja, nas relações existem dificuldades, às vezes porque um dos dois é mais agressivo, mais estourado, mais intolerante, mais prepotente. E essa mesma pessoa mais intolerante e prepotente vai se manifestar desta forma também depois, durante a separação. De maneira que o que acaba acontecendo é isso. A pessoa chantageia, né? Essa coisa de ameaçar se matar, existe sempre uma hierarquia nas chantagens sentimentais. Primeiro, o indivíduo ameaça bater, ameaça assim, vou te matar. Né? Se isso é ineficaz, então entra a segunda etapa do processo, que é eu vou me matar. Né? Parece que é sempre esses dois movimentos. Primeiro, um de intimidação e depois o outro de provocar a culpa e fazer com que o outro responda positivamente à vontade da pessoa por sentimento de culpa. Ou por medo na primeira fase e depois por culpa. Então, medo e culpa são sempre, quando a gente ativa isto no modo, no comportamento do parceiro, é sempre chantagem sentimental. As mães também muitas vezes fazem isso com os seus filhos e muitas pessoas imaturas tendem a agir assim nas relações afetivas. Sempre que existem ameaças desse tipo, nós estamos diante de uma pessoa que provavelmente não irá se matar. Aliás, não porque as pessoas que ameaçam não se matam, porque algumas se matam. O que eu acho que acontece mesmo é que aqui o objetivo não é este, é o de pressionar o outro para que ele volte e para que ele faça a vontade daquele que está fazendo a chantagem sentimental. Chantagem sentimental é sempre comportamento próprio da pessoa mais egoísta e imatura. É um mau sinal de caráter. Quer dizer, qualquer pessoa que faça uma chantagem, uma ameaça desse tipo, definitivamente, sempre encerra as chances de ser efetivamente amada por essa pessoa. E fecha a questão no sentido de se transformar em alguém que provoca, ao contrário, uma reação até aversiva no ex ou no antigo parceiro. A chantagem sentimental é um péssimo sinal de caráter. E, portanto, quem quiser, mesmo não tendo lá grande caráter, é melhor não fazer chantagem sentimental, porque isso é bandeira, denuncia imediatamente a Essa é a gota final, né? A gente vai agora para uma participação por e-mail, Jacovatti. A Ana escreveu para o programa o seguinte: tive um relacionamento que durou 5 meses. Ele decidiu terminar dizendo que precisava ficar sozinho para se organizar melhor e ver o que quer da vida. Ele tem 45 anos, eu tenho 43, sou solteira e sofri com o rompimento. Hoje considero que o luto já passou, mas ainda sinto necessidade de manter algum tipo de contato com ele. Ao longo dos 5 meses que ele não quis me apresentar aos amigos, à família, ao longo desses 5 meses de relacionamento, ele justificava dizendo que não queria gerar expectativas. Já com os amigos, ele queria manter a imagem de solteirão. Algo que me intrigava era a baixa libido dele. Em uma conversa que tivemos pela internet, ele me disse o seguinte: você é a mulher mais linda que conheci. Pena não ter me maltratado o suficiente para eu ficar louco e totalmente apaixonado. Bem, fique com a impressão que ele é masoquista, com sérios problemas de estima. Estou errada?
Qual o motivo deste tipo de comportamento ser tão frequente entre homens em nossa sociedade? Então, em primeiro lugar, eu devo dizer, Ana, que o comportamento não é tão frequente assim, né? Felizmente. Pelo menos nessa intensidade. Uma pequena dose, vamos dizer assim, de elementos ligados à agressividade na própria relação sexual, nós sabemos que existe mesmo, né? O vocabulário na hora da relação do sexo é um vocabulário meio de baixaria, né? Algumas vezes uns tapinhas, mas de tudo de leve. Não é preciso maltratar o suficiente, como ele coloca aqui. Não é? Esta coisa provavelmente é masoquismo mesmo, quer dizer, um indivíduo que só se excita sexualmente a partir de vamos dizer assim, de uma humilhação mais intensa e profunda, ou mesmo violência física. Quer dizer, o masoquismo envolve ou violência física ou violência emocional. É óbvio que é muito difícil a gente entender todas as nuances de como é que se forma na espécie humana esta tendência do indivíduo a achar graça e se excitar sexualmente com o sofrimento, com a dor física, né? Mas que isso existe e tem uma história que é contada por algumas pessoas que entendem mais da história do comportamento humano. Eu recentemente estava lendo, só para vocês terem uma ideia, um livro de uma historiadora e psicanalista francesa, que se chama Elisabeth Roudinesco. É um livro que ainda não está traduzido em português, sobre a história das perversões, né? E ela conta de um jeito muito curioso que essa coisa do martírio, né, do indivíduo se bater como forma de expiação, começou, talvez em algum momento na Idade Média, mas como um fenômeno místico, religioso, né? E a ideia, portanto, do indivíduo se maltratar e se elevar e se engrandecer através dos maus tratos. Quer dizer, sentir um prazer, ainda que seja um prazer meio de natureza espiritual, mas é um prazer com o sofrimento, né? E ela conta uma história muito curiosa, e que provavelmente é o ponto de passagem deste tipo de sofrimento que eleva espiritualmente para o masoquismo sexual que nós conhecemos, como alguma coisa que teria acontecido no século XVI, com um rei francês reconhecidamente homossexual, cujo nome eu me esqueço, como todos os outros nomes. E este rei, dentro destas cerimônias que ele mesmo, meio eróticas e meio religiosas, meio místicas, que ele promovia, primeiro místicas e depois religiosas, parece que esta coisa do indivíduo se chicotear nas costas, quer dizer, na parte do dorso, que era parte do martírio religioso, começaram a se chicotear no traseiro, né? Então, houve uma transferência, como ela mesma diz, e os historiadores da época falam, da dor de cima para baixo. O que é curioso, porque é da altaria para a baixaria. Quer dizer, então, o negócio que era mais essencialmente místico e religioso, não é? Evolui para uma coisa erótico no plano desta transferência das chicotadas, vamos dizer assim, das costas para o bumbum. É um fenômeno que aconteceu no século XVI, nas orgias dos asseclas e com a participação deste rei francês. E provavelmente isso depois foi ganhando corpo, né? E ganhando magnitude maior ainda durante o século XVIII francês, que foi o século dos libertinos e a época do Marquês de Sade, e essas coisas todas foram ganhando consistência e deixaram resíduos até hoje. Em alguns homens, este gosto pela violência e pela dor física ligado à sexualidade acaba sendo, às vezes, um prazer definitivo e irreversível. Ou seja, sem isso, não há a menor possibilidade de sexualidade. Evidentemente, você é melhor, se não gosta e não curte este papel de ser a que dá as chicotadas, é melhor você se afastar, porque realmente é difícil imaginar que nessa fase da vida e com essa história
ele vai modificar muito. No Divã do Gikovati teve produção de Fernando Galo. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Osmar Guerreiro, Mauro de Lima, Roberto Padilha e Guilherme Tavares. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.